Olá a todos e todas, uma aula de história, uma aula diferente. Nós vamos começar ouvindo a música Cajuína do Caetano Veloso, tá nesse disco aqui. A minha edição tá bem surrada, que é Cinema Transcendental. Deixa eu apresentar aqui. Pessoal, vocês acabaram de ouvir a música Cajuína do Caetano Veloso. E ele fala uma frase que é a seguinte: existirmos, a que será que se destina? Essa música, ela foi feita para o poeta que tinha se suicidado, chamado Torquato Neto. A aula de hoje ela vai ser um pouco diferente. Eu não vou utilizar a metodologia que eu costumo utilizar, porque a maêutica e essa forma de perguntar de uma forma dedutiva, ela segue certa lógica. Ela segue uma lógica e quero que vocês compreendam que desde que eu comecei a dar aula aqui, eu quero que vocês entendam o sentido das coisas. Um livro é produzido e como ele é produzido, por que ele é produzido, no período que ele é produzido, quais são seus efeitos, os eventos históricos, por que acontecem, nada brota do chão, tudo segue uma lógica. Só que hoje nós vamos falar de uma coisa que não tem lógica, que é praticamente um absurdo, que é a existência. Para isso, eu vou traçar um perfil de recorte. Não cabe aqui eu tentar zerar o assunto, ou falar para vocês como a vida deve ser vivida, ou o que é a vida, ou se há sentido da vida, e etc. Não vou fazer, eu acho isso, de certa forma, até errado, prepotente, bizarro. Mas a gente está no Setembro Amarelo, que a gente fala sobre o suicídio. Eu quero tratar com vocês o suicídio de uma forma filosófica. Vou trazer autores, eu vou trazer literatura. Aqui não cabe aquelas divagações que muitas vezes se vê, né? Já veio gente conversar comigo assim, eu acho que quem se suicida é muito fraco. Eu acho que quem se suicida é muito forte. Não cabe esse tipo de análise. Nós temos que pensar filosoficamente. E para isso nós vamos embasar principalmente num autor chamado Albert Camus, Prêmio Nobel de Literatura, um argelino que morou muito tempo na França, um dos principais autores que existe. Ele escreveu um livrinho chamado O Mito de Sísifo. E a partir disso que a gente vai conversar hoje. Ele diz que o suicídio não era tratado de uma forma filosófica. E de fato ele estava correto. Ele era tratado como uma forma sociológica, como um meio social. Essa aulinha, quem vai falar é a Pri. Então tem alguns autores, como Durkheim e próprio Marx, que eu tenho aqui o livrinho dele, sobre suicídio, tratam do suicídio de uma forma, um fenômeno social. Mas vamos tentar entrar na cabeça do ser humano. E aí eu vou seguir os passos do Camus. Tem muito pouco detalhes nessa aula, viu, gente? Eu muito mais vou falar sobre os autores que tratam disso do que propriamente fazer algum juízo de valor. O Camus diz que o único assunto relevante da história da filosofia é o suicídio, porque é o ser humano que vai decidir se vale a pena viver ou não. E a partir daí ele pega o exemplo do Nietzsche, que fala que um filósofo tem que fazer o próprio exemplo, e já vai dar a resposta do que ele acha sobre o suicídio. Ele fala que se ele está escrevendo o livro, ele está dando um exemplo, ou seja, ele não cometeu suicídio. Mas é uma questão muito relevante. E ele vai estudar os autores que falavam sobre aquilo, sobre o que ele chama do divórcio do homem com a vida. Gente, é muito sério. E ele não trata de uma maneira simples ou uma maneira lógica. Porque como a gente vai falar em uma lógica
de alguém que dá esse fim. É como se ele também utiliza a metáfora do ator que deixa o palco. É muito complicado. Mas antes de tudo, eu queria dizer para vocês que esse tema é um tema que perpassou toda a história da humanidade. E nós precisamos conversar. Nós precisamos falar com muito cuidado, com muita sensibilidade. É bem provável que todos vocês conheçam alguém, ou saibam de alguém, ou tenham alguém próximo que cometeu suicídio. Não é uma coisa trivial, mas também não é uma coisa que nunca aconteça. Por isso a gente precisa conversar. Um jogo franco, um jogo filosófico, e eu vou trazer para vocês alguns casos na literatura e até mesmo na história. Nós temos um presidente que se matou, Getúlio Vargas. E ele tinha o que o Camus disse, que era um motivo heróico. Ele até cita uma lenda de um autor que escreveu um livro e queria que o livro tivesse notoriedade, aí ele se matou. Só que depois o livro foi considerado ruim. Eu vou trazer aqui para vocês alguns livrinhos que falam sobre, para depois tratar pela lógica do Camus. Um dos primeiros, e acho que vocês conhecem, é esse aqui, ó. Romeu e Julieta, em que Romeu e Julieta, que eram de famílias inimigas, Montecchio e Capuleto, se apaixonam num fim de semana e no desenrolar da história, um toma veneno para fingir que estava morto, só que aí, na hora que a pessoa vê na hora que a Julieta viu que o amado estava morto, supostamente morto, ela se matou. E aí ele acordou e viu que ela tinha se matado e se matou também. É um duplo suicídio. O Shakespeare foi um dos primeiros a trazer esse tipo de análise para o drama. Mas não para por aí. Aqui a gente vê muito a relação com o amor, com o retirar sua vida a partir de um amor tão forte, inabalável. E tem um outro livro que trata disso. Todos os livros que eu vou falar aqui para vocês eu tenho. Não tenho esse de ódio que eu tenho desse livro, porque ele é Os Sofrimentos do Jovem Werther, do autor alemão Goethe. É o primeiro livro. Ele é o livro que inaugura o romantismo. E vocês sabem da relação que eu tenho com o romantismo. Eu tenho uma birra tamanho, que eu tenho vários livros desse cara, mas esse específico eu não tenho. Eu li no colegial. E esse livro, o jovem Werther se apaixona perdidamente por uma moça que era inalcançável, por questões de classe social, e ele acaba por se matar de tamanho amor que era, que não conseguiria florescer. E, gente, pode até parecer estranho, mas isso aconteceu de fato. Quando lançou o Jovem Werther, teve uma epidemia de suicídios na Alemanha. As pessoas liam aquilo e falavam assim, gente, mas morrer por amor é muito nobre. Olha a nobreza da morte pelo amor. E houve uma epidemia de suicídios. Pessoas começaram a se matar. E isso faz com que a gente pense certas coisas. Se ler um livro faz com que a gente tenha essa inclinação, mostra como a vida ela é frágil, né? Mostra como um breve livro é capaz de fazer uma mudança tão radical na vida de uma pessoa. Ficando ainda no romantismo, tem um outro livro que também tem um suicídio. Chama Os Miseráveis. Já trouxe para vocês, dei até uma cena. Um inspetor Javert, diante de um dilema moral e ético, ele resolve pular de uma ponte. O que acontece com o Javert? Ele, durante toda a sua vida, ele acreditou na lei e na ordem. Ele é um cara que nasceu na prisão, porque a mãe dele era uma bandida. E ele decidiu ser o policial mais rígido da história. Ele falou assim, eu serei o policial mais rígido, virou inspetor. E ele perseguiu durante toda a sua vida um moço chamado Jean Valjean, achando que ele era um monstro, achando que Jean Valjean tinha que estar atrás das grades. Mas,
quando Jean Valjean o salva, e ele vê que Jean Valjean estava salvando a vida de outra pessoa, ele começa a repensar. Ele chega num dilema e fala assim, mas se esse homem que cometeu crimes pode ser considerado um homem bom, tudo que eu acredito não existe. Eu não sou capaz de viver em um mundo em que tudo que eu fiz na minha vida foi seguir a lei e a ordem, e eu vejo um homem que roubou um pão e que é um fugitivo da polícia cometer atos tão heróicos. Com isso, o Victor Hugo mostra pra gente que não existe essa coisa de alma pura, de um ser humano que vai ser iluminado, que vai fazer só coisas boas. E também vai dizer que às vezes o crime é uma via que é a única que a pessoa pode ter, porque o Jean Valjean foi preso porque ele roubou um pedaço de pão para dar para o sobrinho que morria. Então, olha a complexidade do que chegou no Javert. Um homem passava fome e via o sobrinho à beira da morte. O que ele fez? Ele roubou, ele cometeu um crime. Mas cometer crime é errado. Como uma pessoa boa pode cometer um crime? Isso mostra que a gente não pode olhar as coisas de uma maneira puramente objetiva. E Victor Hugo optou por dar ao Javert esse destino de não conseguir conciliar as duas coisas. Pois bem, na literatura continua. Tem um homem chamado Tolstói, Leon Tolstói, que eu costumo dizer não é o meu escritor favorito, mas ninguém escreveu melhor que ele. Esse homem é um gênio. É maravilhoso. Ele tem um livro que tem um dos melhores começos. Eu vou até ler o início do livro para vocês. A primeira frase é uma que arrebata. Veja. Eita. Todas as famílias felizes se parecem. Cada família infeliz é infeliz à sua maneira. No livro Ana Karenina, ele traz uma personagem que é extremamente infeliz, vai à via do suicídio. Inclusive tem uma cena belíssima, belíssima do ponto literário, em que ela, com todo o desespero dela, pega a bolsa e deixa cair enquanto um trem passa. É como se ela estivesse ensaiando o que ela ia fazer. Veja que aqui tem um pensamento, aqui tem uma lógica. É um sofrimento de vida que foi levado a uma filosofia e a pessoa chegou às vias de cometer suicídio. Mas esse mesmo autor, Tolstói, que em russo se diz Tolstói, ele escreveu um livrinho chamado Uma Confissão. E nesse livro ele fala de uma grande depressão que ele sofreu e ele chegou a pensar a própria morte. E aqui eu quero fazer uma pontuação muito importante. É muito comum que as pessoas tenham pensado nisso já. Então, se você conhece alguém ou se você já passou por isso, fique tranquilo. É uma questão que passa por muitas pessoas. Não estou dizendo que se você não pensou, você tem que pensar. O Camus deixa muito claro que não existe só essa via. Não existe esses dois tipos de pensamento. Mas caso já tenha passado, fique tranquilo, você não é diferente de ninguém. Muitas pessoas pegaram, até os maiores. E Tolstói, que era um grande filósofo, que era um grande escritor, que sempre foi muito aclamado, ficou em dúvida se continuava com a existência ou não. Esse livrinho aqui é muito interessante. Ele fala do que ele pensou, e você sabe como que ele chegou ao fim da vida? Ele abriu mão de todos os bens materiais e decidiu viver uma vida espiritual. Então ele era um cara super rico e chegou e falou assim para a família, não quero mais direitos autorais dos meus livros, eu vou viver como um mujik, que era uma espécie de mendigo da época. Eram pessoas que tinham acabado de sair da servidão, que durou um pouco mais na Rússia. E ele viveu essa vida espiritual. Ele encontrou na espiritualidade uma razão de viver. E o próprio Tolstói prossegue e depois escreve o livro Ressurreição. Vejam o nome
Olha que legal os títulos. A questão dele, a dificuldade de pensar se matava ou não, se continuava vivo, chama uma confissão. E depois de chegar à conclusão que ele devia continuar vivo, chama ressurreição. É como se ele tivesse ganhado uma nova vida. Mas Tolstói não é o único dos russos que trata disso. Como poderia? E aqui trago para vocês o autor que é o meu favorito. Eu acho assim ele maravilhoso. Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. Ó, pra vocês terem uma noção, ó, daqui até aqui, mas esses dois que eu vou te mostrar são só Dostoiévski. Completo fã desse homem. Ele escreveu um livro chamado Os Demônios. Gente, acho que dá pra imaginar que demônio não dá pra aprender que é uma coisa tão boa. E que um dos personagens, o Kirillov, traz esse debate. Por isso Dostoiévski ele é muito lido por filósofos existencialistas ou que estudam a vida, racionalidade, porque ele é um homem que trouxe essas questões através da literatura. Tem um outro livro dele que tem um suicídio. E esse é o melhor livro que eu já li na minha vida. Meu favorito, esse aqui é bruto. As 1000 páginas de Os Irmãos Karamazov. Um livro inacabado, porque o Dostoiévski morreu antes de terminar o segundo volume. Mas tem um personagem que se chama Smirdiakov, que, diante de um crime que ele havia feito, e não querendo pagar pelo que fez, ele se suicida. Mas eu trouxe os irmãos Karamazov não por conta do suicídio, mas porque essa aula vai progredir. Nós vamos falar dessa questão de tentar encontrar um sentido para a vida. Dizem que os grandes filósofos todos pensaram nisso e que todos erraram. Será? Vamos ver. Tem um trechinho em que um personagem chama Ivan Karamazov está falando com o irmão dele. Ivan Karamazov, ele é ateu e está falando com Alexei, que ganhou o apelido de Alyosha, que é um padre. Ele é um tipo de padre na igreja ortodoxa. E aí ele fala da parábola de um grande inquisidor. Sabe o que acontece nessa parábola? É uma história que ele inventa, que é a seguinte. Jesus volta. Gente, os religiosos aguardam até hoje o retorno de Jesus, né? Jesus voltou, só que nesse caso ele voltou durante o período da Contra-Reforma da Igreja Católica. E ele vai aonde? Na Espanha, um dos países mais católicos e que a Contra-Reforma era mais forte. A gente sabe que tinha o Tribunal da Santa Inquisição. E quando volta, Jesus logo é preso. Imagina você hoje, um homem, falando que a gente tem que desprender dos bens materiais, que nós temos que amar o próximo, que nós não temos que ter preconceito, que não se pode ganhar dinheiro em nome de Jesus, em nome de Deus, que nós temos que dividir o pão, que nós temos que ser irmãos. Essa pessoa, ela vai ser chamada de doida e de comunista. E aí o que acontece? Prendem Jesus. E chega o inquisidor, que é o homem que fazia parte da Inquisição. E ele fica completamente, como eu posso dizer, sem reação diante de Jesus. Até que ele começa a falar, por que você voltou? Você não é mais importante do que a gente hoje em dia. Não. O pão eles não dividem. Você falou para eles dividirem o pão eles não dividem. Nunca dividiram. Você manda amar os outros, não se amam, se odeiam, se matam. Olha quanta guerra. Olha quanta desigualdade. Olha quanta exploração. Você diz para seguirem a vida de uma forma diferente. Não fazem. Você
Ele fala para Jesus. Aliás, esperou demais o ser humano. É como se tivesse jogado pérolas aos porcos. Mas a igreja não. A igreja é importante. Sabe por quê? E é aí que eu acho a genialidade. Ele diz o seguinte: a igreja tira o fardo da existência do ser humano. Porque o ser humano, na sua casa, ter que achar um sentido para a própria vida é uma tarefa tão grande, tão difícil, que ele não consegue. O peso da vida é maior do que o homem pode carregar. E aí o que ele diz? Que a igreja dá o caminho, fala como ele deve agir, o que ele tem que pensar. E ele diz para Jesus: nós hoje, enquanto religião, somos mais importantes do que você já foi. Liberta, Jesus vai embora e não volta mais. Gente, tem filme na internet. Tem esse trecho. O Irmãos Karamazov é um livro muito grande, muito difícil. A Pri e a Carol colocaram os links aí. Pelo menos, leiam a parábola do Grande Inquisidor. E veja que a Carol colocou um link que chama Portal Conservador. Eu gosto tanto desse autor que eu relevo que ele era um cara bem conservador. Em certos aspectos. Não vamos simplificar. Mas Dostoiévski coloca essa discussão. O homem é capaz de lidar com o peso da própria existência? Qual é o sentido da vida? E aí eu volto pro Goethe. O Goethe, aquele mesmo que tinha escrito O Sofrimento do Jovem Werther, aquela desgraça de literatura em que o romantismo surge, ele escreveu uma obra-prima, que também é um dos livros que eu mais gosto, que é o Fausto. Nesse livro, o Fausto, que era o homem mais inteligente da época, ele era o homem mais inteligente do mundo. Ele é alvo de uma aposta entre Mefistófeles, que é o anjo torto, o anjo caído, espécie de diabo, e de Deus. Ele diz que os homens não são puros, que os homens têm problemas, e os homens fariam de tudo por uma felicidade. E Deus diz que não. Os homens não fariam de tudo por uma felicidade. E ele dá um exemplo. Veja Fausto, inteligente como é, sábio como é, jamais cairia nessas suas tentações. E aí, Mefistófeles fala, então tá bom. Então ele vem como um cachorro, toma a forma humana e fala pro Fausto, tudo que você quiser eu vou te dar. Em troca você vai me dar a sua alma. E a alma do Fausto seria a vitória de Mefistófeles sobre Deus. Gente, eu acho essas histórias tão... A pessoa que pensa isso, assim, tem uma genialidade. Eu fico tão feliz de saber que assim, eu posso ter contato com cabeças desse naipe. E aí o Fausto topa. E o Fausto era velho, solitário, fica novo, fica bonito, consegue ficar com a moça que queria, com a Margarida. Consegue ter todas as valências que ele sempre quis ter. Fica rico, poderoso, famoso, com a mulher que queria. Mas você sabe qual que era o momento em que Fausto perderia a alma? Porque não foi assim. Eu te dou tudo o que você quer e você me dá a alma. Não. Mefistófeles diz assim para Fausto. Veja, Fausto, eu vou te dar o que você quiser. Até que você se sinta completo. Até que você diga, não quero mais nada. E ele diz assim, a hora que você falar para tempo tão sublime que é, a sua alma será minha. Mas veja o que acontece. Fausto, com tudo que ele podia ter, em nenhum momento está por satisfeito. Nenhum momento. Inclusive acontece uma série de eventos, a Gretchen engravida, morre, uma série de coisas meio trágicas que o romantismo pedia. Mas é como se chegasse à conclusão que para o ser humano nada será o suficiente. Nada será o suficiente. Ele sempre vai querer mais. Ele sempre vai ter essa ambição. O que nos coloca
em contraposição com a anterior, não é mesmo? Veja, se a gente tem alguém falando da existência e diz que o ser humano nunca vai ser satisfeito, e o outro que diz que o ser humano jamais ia lidar com tamanho peso que é a existência, isso faz com que o debate sobre o suicídio fique um pouco mais complexo. E é complexo, gente. Uma coisa que o Camus diz é que o ser humano que se suicida é um ser humano que vive atormentado. Não cabe a gente aqui julgar por que uma pessoa tomou uma atitude ou outra. Não cabe. Não cabe a nós decidir como o outro deveria viver a vida, ou por que ele não continuou, ou até mesmo, eu falo isso, compreender os motivos da pessoa. Nós jamais vamos conseguir sentir dores alheias, tormentos alheios, mas o que a gente consegue é tentar pensar quanto ser humano. Dificuldade que é encarar isso chamado vida. Buscar esse sentido. O que o Caetano Veloso diz no começo? Existirmos. A que será que se destina? Muitos filósofos debruçaram para falar o sentido da vida, como eu mostrei para vocês. A literatura ela é difusa. Cada um pensa uma coisa. O Camus, ele disse que nenhum ser humano decide tirar a própria vida de acordo com uma lógica, de acordo com um raciocínio. Ninguém chega em casa com toda a calma do mundo, faz uma análise, escreve um tratado, diz, veja bem, cheguei à conclusão que a vida não vale a pena. Vou pôr um fim nela. Não é dessa forma. Ele faz uma ressalva. Existem mortes heróicas, que aí elas são pensadas. Um exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas retirou a própria vida, fez aquela carta testamento, que ele tinha aspirações histórico-políticas. Mas na maioria das vezes, essa é uma questão complexa, difícil de lidar. Porque ela não lida com a lógica. E esse é o ponto que faz com que eu esteja falando muito e não conversando com vocês hoje. Eu não consigo extrair uma lógica de um assunto que é absurdo. E o Camus diz que o divórcio entre o homem e a vida, ou do ator que se retira do palco, nada mais é do que a percepção do absurdo. Absurdo no sentido de que as coisas não fazem sentido, as coisas não estão certas. Diante de uma série de incertezas, o ser humano pode ficar diante de duas opções, que o Camus até diz que é uma maneira rasa de se avaliar, que é entre ficar com a própria vida e retirá-la. E vocês sabem, pessoal, por que o livro se chama O Mito de Sísifo? Porque ele pega o exemplo de um homem na Grécia Antiga, é mitologia, tá? Chamado Sísifo. O Sísifo foi um homem que enganou os deuses. Esse homem, ele era um fanfarrão. Ele chegou a acorrentar a morte. Ele forjou a própria morte, foi pro inferno, voltou para castigar a mulher. Esse homem causou. E os deuses deram um castigo para ele. Sabe qual é? Você, durante toda a sua vida, vai carregar uma pedra até o alto. Só que essa pedra, na montanha, chegava um tempo que ela ficava muito pesada. E ele nunca conseguia terminar a tarefa. Ela ficava pesada, pesada, e quando ele estava chegando
a pedra rolava para baixo. E esse é o momento que ele tinha que fazer tudo de novo. Essa é uma alegoria fantástica. Os gregos, eles são muito inteligentes. Eles eram, né, os que fizeram isso, mas assim, a civilização... Veja só, um homem que tentou enganar a morte e tentou ter uma vida só de prazeres, foi obrigado a viver uma vida em que ele só fazia a repetição. Você ergue a pedra até no alto. E aí no outro dia, você vai fazer de novo. É como se fosse um trabalho inútil. É um trabalho que nunca acaba. Veja só. Mas o Camus fala que tem a hora da descida. E é nessa hora que a gente vê a questão da existência. Todo esse livro, ele trata do suicídio como uma questão filosófica relevante. E ele fala de outros suicídios. Não simplesmente tirar a sua própria vida, mas tem o suicídio intelectual, suicídio político e o filosófico. Porque você poderia me dizer, Thales, mas se eu não pensar em nada disso, minha vida vai ser tranquila. Eu não vou ligar para a exploração, eu não vou ligar para questões existenciais. Eu posso simplesmente erguer a pedra todos os dias, sem mais pensar. De fato, é uma possibilidade, não é? Acorda, toma seu café, vai trabalhar, volta, estuda, dorme. Depois faz tudo novamente. Como se a vida fosse só essa repetição, sem um prazer. Mas o caminho não parte desse pressuposto. Que as pessoas podem cometer o suicídio político, ou o filosófico, ou o intelectual. Ele acha que as pessoas têm que ter compreensão de quem elas são. Do mundo em que vivem. Da relação política que ela tem com as coisas. E eu concordo demais. Nós não podemos simplesmente nos alienarmos de tudo que está passando. Veja, nós estamos sábado à tarde aqui estudando num cursinho popular. Nós temos que ter compreensão que vocês são pessoas que estão vivendo um absurdo. Vocês tentarem entrar na faculdade é uma superação muito grande. Porque é como se a sociedade dissesse que lá não pertence a vocês. E vocês sabem o que vocês estão fazendo? Vocês estão vivendo um absurdo. Vocês estão falando, eu vou entrar lá. E para isso eu não vou medir esforços. Eu vou estudar sábado, depois de uma semana complicada. O ato de vocês estarem aqui hoje mostra que vocês não cometeram um suicídio político. Tampouco o intelectual. Para o caminho tinha que ter todos esses elementos. E é muito interessante que ele diz que na descida quando a pessoa pode se dar conta da vida. Porque o Sísifo, por mais que ele erguesse a pedra, e gente, viver a repetição, nós faremos coisas a vida inteira e a gente vai ter que repetir. Você vai ter que comer, ou você vai ter que almoçar todo dia, lamento te informar. Você come, aí dá um pouquinho, você tá com fome outra vez. Você fala, pô, lá vou eu outra vez, cara. Aí você toma banho num dia, no outro você tá fedendo. Porque você tem que tomar outro banho, cara. A vida vai ser repetição. E você vai ter que acordar e fazer tudo novamente. Mas, e esse é o ponto. Na hora que a pedra tá descendo, você pode olhar as estrelas. Você sabe que tem um episódio que o Sísifo para de erguer a pedra para ouvir uma música? Tão bela que a música era. A gente pode. A gente pode contemplar a vida. E no fim, gente, olha, eu vou ler a última frase do livro. Pensando bem, eu não precisava ter pegado o livro para falar, mas é preciso imaginar Sísifo feliz.
Se um dos melhores começos de literatura é aquele do Ana Karenina que eu mostrei para vocês, um dos melhores finais é preciso imaginar Sísifo feliz. Vocês sabem que de tudo isso que a gente lê, que a gente estuda, dos filósofos, a gente chega à conclusão que o sentido da vida é a própria vida. Porque ela não tem sentido. Mas a gente só tem ela. Pode falar, Pri. Só que me lembrou duas coisas, assim, bem filosóficas também. O Hume, né, David Hume, ele muitas vezes é tido como um empirista, às vezes como um cético exagerado, né? Tem gente que chama ele de naturalista, mas ele fala uma coisa muito interessante, que o hábito, né? O hábito é o condutor da vida humana. Né? Então, a repetição, as coisas que estamos habituados. E me lembrou também um trecho do Kant, quando ele começa, bem o comecinho da crítica da razão pura, ele coloca assim, a razão tem a capacidade de fazer várias perguntas, mas que muitas vezes ela não consegue mesmo responder, né? Que é um próprio destino da razão, ele coloca. E acho que fazendo essa junção, acho que a gente se torna tão claro o quão complexo é o tema, né? Do mesmo jeito que a gente tem os aspectos aí do Marx, do Durkheim, tratando como um fato social, não há como deixar de lado, né, as questões individuais, as questões da existência individual, né? Então, me fez pensar muito assim, no hábito condutor, né, da vida humana, e que mesmo que a gente não queira pensar, muitas vezes a gente vai se perguntar, porque é natural da nossa razão levantar questões. Tá? Sim, e uma coisa que quase todos os filósofos dizem, o Camus diz, o homem que lida com a própria existência, ele é um estrangeiro. Então eu tenho uma notícia para vocês, uma boa e uma ruim. A boa: ninguém pode dizer como se deve viver sua vida. Ninguém vai dar a fórmula correta. Ele até diz nesse livro que o homem que descobre o absurdo, ele tenta passar uma receita para os outros viverem a vida. Então eu já estou dizendo para vocês, isso é uma afirmação. A fórmula para a felicidade não existe. Ninguém no mundo vai dizer para vocês como vocês devem agir, como vocês são felizes. Vai ter uma notícia ruim. Vocês vão ter que descobrir sozinhos. Porque se ninguém pode dizer como você vai se sentir ou o que você vai sentir, cabe a vocês buscarem o que vai fazer de vocês felizes. Eu, no meu encontro com o absurdo, sabe por que é absurdo? Porque as coisas dão errado. Gente, tudo que eu tentei na minha vida deu errado. Eu tô copiando a frase do Rubem Alves, mas eu não sei se vocês sabem, eu queria prestar história, aí minha família não deixou, eu fiz direito, fui uma pessoa extremamente infeliz, uma depressão severa, tive dificuldades para me formar, me formei como advogado, e agora tô fazendo letras. Se eu tivesse feito o que eu queria antes, eu não estaria onde eu estou agora, eu não estaria com vocês, e para mim, o absurdo é dar aula, é o momento que eu fico mais feliz. Por isso que eu sempre estou aqui, eu jamais vou ficar longe de vocês. Porque é o que me faz viver, o que me faz feliz. Então, o Camus fala que o absurdo é você se revoltar. Revolte-se com a vida. Faça o que faz de vocês felizes. Vocês têm algum comentário, pessoal? Eu acho que o conteúdo de hoje é pesado. Se vocês quiserem falar alguma coisa... E lembrando que aqui no nosso espaço do cursinho, né, quando a gente não consegue dizer como é que o outro tem que viver sua vida, mas a gente tem muitos apoios, né, que a gente pode procurar para conversar. Muitas vezes, quando a gente fala, a gente organiza as ideias, né, e isso é muito importante. Então, também lembrem-se disso, que há ferramentas. Sim. Gente, se tem uma coisa... Para cada um buscar o seu sentido, né? Se tem uma coisa que vocês têm que tirar da aula de hoje é que é preciso imaginar Sísifo feliz. Vocês têm um jeito de ser felizes.
Se ninguém for falar mais nada, eu vou mostrar pra vocês um disco que eu tenho. Vou pôr a música. Chama Sambas do Absurdo. Gente, maravilhoso. É um grupo que fez uma relação com o mito de Sísifo do Camus para a música. Vou botar aqui para vocês. O Absurdo número 5. Tá sem áudio, Thales. Vocês não estão ouvindo a música? Não, compartilha como uma guia, que aí veio o áudio. Ah, tá. Aí. Meu coração vem me dizer o que entendeu, o que perdeu. As coisas são o que elas são. Tem sempre um som, um semideus no meu colchão. Ladeira, ladeira, ladeira. Mulher, ei, presta atenção. Um palco é a luz qualquer, um louco, um são, um cidadão. Vem me dizer o que ele quer, o que ele pôs no meu cinema. Na beira, na beira, na beira. Mulher, então tá bom. Vou dar um jeito de morrer, de renascer feito capim. Cantiga um som, notícia ruim. Baião, meu nome de neon. Inteira, inteira, inteira. Mulher, ladeira, na beira, inteira. Gente, uma dica que eu dou: ouçam esse disco. Ele é, assim, maravilhoso. E repito, não deixem de compreender que é preciso imaginar Sísifo sorrindo. É preciso imaginar Sísifo feliz. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar conosco. Tem o pessoal do apoio psicológico, tem todos os professores. Nós estamos com vocês. Legal, Cauã. Que legal. Então é isso. Até mais.